Olá, começamos agora mais um episódio do Conexão à Unicamp, que está sendo gravado no auditório da Associação no dia 19 de junho de 2026. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou no Spotify. O Conselho Universitário da Unicamp, o CONSU, aprovou há 2 anos, em 2024, as vagas para docentes pretos e pardos. Agora, neste ano, em 2026, a universidade abriu os primeiros concursos públicos exclusivos para esses candidatos e candidatas, em diferentes unidades, entre elas a Faculdade de Educação. E para conversar conosco sobre os desafios e as expectativas e os impactos dessa política para a Universidade Pública Brasileira, conversamos com a professora Débora Cristina Jeffrey, diretora da faculdade, docente e diretora da Faculdade de Educação, pesquisadora na área de políticas educacionais e ações afirmativas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu dar o seu currículo aqui. A professora Débora Cristina Jeffrey é docente da Faculdade de Educação, também é a diretora da Faculdade de Educação da Unicamp, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas de Política e Avaliação Educacional. Ela tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: política educacional, análise de políticas e programas educacionais, avaliação de sistemas educativos, gestão educacional, educação de jovens e adultos e ações afirmativas. Professora, no âmbito federal, as cotas já foram estabelecidas em 2014, pela Lei 12.990. Esses são para as universidades federais. Isso. O que a gente gostaria de saber é como se ela avançou nas federais e por que demorou mais de 10 anos para chegar aqui na Unicamp. Bom, as universidades federais, elas passaram por esse processo, a partir da lei que foi referida aqui, em função também como um desdobramento da lei de cotas. Então, a gente teve a lei de cotas para os estudantes, os estudantes das federais, e aí pretos, pardos, indígenas e algumas instituições avançaram para as cotas trans desde 2012, então nós estamos falando aí de 2012 para 26, esse processo de 12 anos já consolidado, e no caso das estaduais paulistas a gente teve uma demora, não só em relação às cotas para os docentes pretos e pardos, mas também em relação às e os estudantes. Então, no caso das federais, o que foi acontecendo é um desdobramento disso. Então, entre os estudantes, é necessário garantir essa representatividade, também dos e das professoras e professores. Então, acho que há um abismo aí que foi sendo diagnosticado e estabelecido. Nesse período, então, que a gente está falando de entrada dos estudantes e depois também da garantia das cotas no serviço público, para a contratação dos servidores e servidoras, incluindo docentes, nós chegamos aqui com os dados do censo do ensino superior, de 2024, ainda assim com uma desvantagem muito grande. Então, enquanto estudantes alcançaram aí um patamar de crescimento de 150%, saindo de 18% e alcançando 45% dessas vagas, com os dados publicados em 24, mas com base aí em 2022, nós tivemos com os e as docentes das federais saindo de 15% dessa representatividade em 2012 e chegando a apenas 23,11%. O que mostra que mesmo com a lei federal ainda existe um abismo aí estrutural na margem de 54%. Então, o crescimento dos estudantes não acompanhou o crescimento dos e das professoras e professores nas federais.
como que isso vai chegar aqui no estado de São Paulo? Então, isso vai chegar muito pelas demandas do movimento negro, de ativistas, dos coletivos negros, negras, negres, das greves nessas universidades públicas e numa pressão mesmo, principalmente dos e das estudantes, para o aumento dessa representatividade. No caso da Unicamp, a gente teve como marco a greve de 2016 e isso se sucedeu, primeiramente lá na Unesp, pelo engajamento de vários docentes envolvidos com o movimento negro, ativistas e com toda essa demanda da representatividade. Depois, com a USP, com uma pressão pública muito evidente. E para nós, que enquanto entre as estaduais paulistas, fomos a última a adotar as cotas para os estudantes, pretos e pardos, e a partir da greve de 2016, e nós também acabamos entrando nesse debate tardiamente. Então, quando se refere às e os professores e professoras, da Unicamp, hoje nós temos aí um percentual ainda muito pequeno. Então, com um número aí aproximadamente de 1.800, quase 1.900 docentes, nós temos hoje no nosso quadro apenas 90 docentes que se autodeclaram pretos e pardos. Então, a gente houve, inclusive, uma queda nesses últimos anos. Então, esse debate e essa proposição, que foi aprovada no Conselho Universitário da Unicamp, por exemplo, ela vem de todo um debate, uma discussão oriunda ou remanescente do que se sucedeu com a aprovação das cotas, que teve o início com a greve de 2016 e a aprovação em 2017 e implantação em 2019, no vestibular de 2019. Então, esse clamor e esse pedido também entrou na pauta de 2023 na greve e também vem sendo referendado pelos coletivos negros, negras, negres aqui da Unicamp, e também isso se soma aos esforços nas demais instituições. E, professor, o que representa agora a publicação desses primeiros editais nessa transformação da política para uma realidade concreta? Então, primeiro, eu acho que a efetividade de direitos, segundo, a representatividade, e terceiro, porque a gente está em um processo de construção e consolidação de uma universidade pautada na diversidade. Então, se temos hoje, pelos dados do censo, no país, uma população preta e parda que se constitui num montante de 55% dessa população, ela não se faz aqui presente. Então, nós estamos, no caso da Unicamp, nós temos menos de 10% dessa população representada. No caso do estado de São Paulo, nós tínhamos anteriormente esse indicador de 35%, que passa para mais de 40% da população do estado de São Paulo se autodeclarando preto e pardo, e nós não chegamos aqui internamente a 10%. Então, quando a gente fala essa proporcionalidade, ela não é só uma proporcionalidade dessa presença corporal, que a gente está falando, a pessoa, mas nós estamos falando da representatividade cultural, da ressignificação da produção de conhecimento, então, do ponto de vista de uma produção de uma epistemologia, e, ao mesmo tempo, uma abertura para essa universidade, de fato, garantir que a parcela da população expressiva, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil, ela possa estar aqui presente. Então, nós estamos falando num número considerável de professores e professoras pretos e pardos que são oriundas dessas cotas, seja nas federais e também aqui nesse movimento das estaduais paulistas. Mas eu acho que cabe ressaltar que a Unicamp optou por um projeto piloto, então ela não é definitivo este modelo que está sendo adotado, que é a distribuição de uma vaga, que foi distribuída pela PRDU, CGU também, e referendada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, que seria a contratação de um docente para cada uma das unidades. Temos 24, então cada unidade vai receber um docente. Isso é bastante desafiador porque, historicamente, nós temos unidades que nunca receberam nenhum docente preto ou pardo na sua unidade. Então, acho que
esse já se torna um grande desafio. A gente está falando dessa representatividade, mas também como vai ser o acolhimento desses e dessas professoras e professores que irão chegar. Então, no presente momento, nós temos 6 unidades que já lançaram esses editais, o que é um avanço, mas nós ainda temos 18 unidades ainda para consolidar esses editais. Ainda há necessidade, conforme a deliberação 19 de 2024, a constituição da comissão de avaliação, de acompanhamento e avaliação, né, desse projeto piloto, e, ao mesmo tempo, a garantia de que esses professores e professoras possam iniciar, entrar, primeiro, passar num concurso, segundo, entrar na universidade, conseguir, durante os seus 3 anos de probatório, se efetivar para, de fato, se integrar ao corpo docente da universidade. Então, eu acho que são 3 movimentos importantes que não podem ser deixados de lado para que todas essas pessoas que entrem, primeiramente, consigam passar nos concursos, depois consigam permanecer e, terceiro, ter as condições necessárias para se efetivar como professores e professores. Então, isso demanda o quê? Demanda que tenha um acolhimento da unidade, um entendimento da importância da presença dessa professor, professora nessa unidade. Terceiro, também isso faz jus a um processo de enfrentamento do racismo institucional que se faz presente na nossa universidade, está na sociedade brasileira como um todo. Então, também é o enfrentamento de tudo isso. E, por outro lado, a gente garantir as condições mínimas que, por exemplo, é um grupo de pesquisa, um espaço físico adequado, um laboratório e toda uma infraestrutura que vem junto e que é necessária para o atendimento das demandas que esses professores e professoras vão trazer. E essa política de acolhimento, como que ela está sendo desenvolvida ou trabalhada? Então, neste primeiro momento, nós não temos nada ainda. A única ação efetiva que foi realizada foi um curso de letramento racial feito, destinado para as coordenações técnicas e as assessorias técnicas, né, as CTUs, as CTUs e ATs das unidades, envolvidos com o processo seletivo, né, e que irão também dar todo o apoio técnico para a realização. E também o entendimento, né, dessas funcionárias e funcionários, né, vinculados diretamente aos concursos, do entendimento da identidade negra, do enfrentamento do racismo institucional, de como a instituição muitas vezes cria mecanismos históricos que culminam aí no racismo institucional. Então, desde o processo das chamadas microagressões até mesmo as ações, muitas vezes, que podem acontecer de preconceito, de racismo, de discriminação. Então, foi um curso muito interessante que houve o apoio da reitoria, né, juntamente com a EduCorp. Então, ele foi oferecido pela EduCorp e eu fui convidada para coordenar, né, esse curso formativo, que durou aproximadamente uns 40 dias. E esse curso, né, quem participou, nós tivemos mais de 50 inscritos, né, no curso, que concluíram, né, com êxito, mas ainda com algumas angústias, né, angústias iniciais de que será que realmente todos esses candidatos irão se apresentar? Né, como fazer essa distribuição? Como garantir com que na chegada, quando esses professores e professoras chegarem até aqui, como que vai ser? Né? Como é que vai ser esse dia a dia? Né? Então, eu acho que nós estamos num momento em que a universidade, com este concurso, vai ter que se debruçar e vai ter que se realmente posicionar com relação às situações do enfrentamento do racismo institucional. Hoje a gente tem a CADER, a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial, desde 2019. Eu presidi a CADER, né, na primeira gestão.
de 2019 a 2021, início de 2021, e naquele momento nós ainda tínhamos grandes enfrentamentos a fazer. Então, essa é uma pauta que veio daquele movimento, né, pós-greve de 16, chegada 12 das estudantes pelas cotas. A gente tem um novo desafio, que é a integração dessas estudantes também nos programas de pós-graduação, em que a gente tem programas da Unicamp que ainda não fizeram essa adesão, e a formação também, né, de estudantes que entram hoje, muitos deles, alguns no PIBIC-EM, depois no programa PIBIC de iniciação científica, e seguem com essa trajetória. Então, eu acho que o concurso como um todo ele é muito importante para a gente dar continuidade a todas essas ações individualizadas, para a gente efetivar essa representatividade, o direito e, ao mesmo tempo, a abertura, né, de novas formas de pensar, de conhecer e de produção de conhecimento na universidade. Professora, quando vai ser o concurso na Faculdade de Educação? Então, o concurso da faculdade, as inscrições se encerram agora no dia 1º de julho, né, e aí nós estamos com uma grande expectativa, né, de vir, porque é uma área que nós temos um número significativo, né, de docentes, de pesquisadores e pesquisadoras na área, que é na área da educação infantil. Então, hoje a gente tem todo um trabalho, né, sobre as infâncias negras, sobre essa intersecção entre as infâncias negras e também os quilombos, e todo um debate, uma discussão hoje pensando acerca das infâncias negras e a relação com as políticas públicas. Então, eu tenho entendimento, no departamento de Ciências Sociais, que é o DECISE, né, que essa vaga está sendo aberta. A Faculdade de Educação, eu diria que a gente até tem uma situação de representatividade um pouco distinta de outras unidades. Nós estamos hoje com 7 docentes autodeclarados pretos e pardos. Temos lá a disciplina de História da África, e também, né, voltada para as africanidades, e também indígena. Eu ministro uma disciplina AM, né, que chama-se Africanidades Brasileiras, que todo semestre que ela é oferecida, a gente consegue ter mais de 100 estudantes da Unicamp como um todo participando, e a gente tem novas docentes que acabaram de entrar agora. Então, acho que a gente só consolida, no caso da Faculdade de Educação, essa opção e essa abertura para essas novas epistemologias e todo esse debate afrocentrado, a efetivação da lei, né, 10.639, né, a respeito da obrigatoriedade da história da África, 11.645, história da África, história indígena. Então, a gente vai consolidando políticas de âmbito nacional na unidade, né? Mas temos todos os desafios no que se refere aos estudantes e também a consolidação de grupos de pesquisa como o Candaces, né, que eu fui convidada a integrar, né, coordenado pela professora Beth Figueroa, pela professora Márcia Anacleto e pela professora Mara, que acabaram de constituir um grupo voltado para este debate e essa discussão racial, étnico-racial, com a discussão das infâncias, enfim, da epistemologia afrocentrada, afro-brasileira. Então, acho que no caso da FE a gente vai ter mais um ou uma, né, candidato, candidata que vai se tornar professor, professora da faculdade, que já tem um trabalho de décadas e que vai se consolidar e se somar. Professor, diante desses números, né, que você falou da Faculdade de Educação, e levando em conta que a Faculdade de Educação é a que forma profissionais das áreas de educação e pesquisa, qual que é a importância política, prática e também simbólica dessa atuação na educação? Bom, a educação, eu falo, é o começo, meio, fim. O fim, o meio, o começo.
porque ali na Faculdade de Educação, e a educação enquanto uma área, né, de conhecimento, ela dialoga com todas as outras. Então a gente está falando de um espaço de formação de formadores, que eu acho que é essencial quando nós estamos pensando uma política de formação de professores e professoras. Então essa representatividade negra nesse espaço confere também a legitimidade da gente se abrir para novas temáticas, além da possibilidade de ampliar e diversificar, né, temas de pesquisa, a gente também explorar todo um processo histórico, né, de revisitar esse processo histórico e de reconhecimento do apagamento, né, tanto epistemológico e do apagamento também da população negra ao longo da nossa história. Então é lá na educação que nós podemos discutir isso em âmbito pedagógico, administrativo, da gestão escolar, da formação na primeira infância, nos anos iniciais, nos anos finais e mesmo depois, quando a gente está falando nos cursos de formação continuada, né? Porque a gente também dialoga com prefeituras, né, aqui da região metropolitana, a gente forma também professores e professoras a partir dos projetos de pesquisa que propiciam a formação continuada de professores e professoras. Então, eu acho que este papel da Faculdade de Educação ele é significativo para a gente pensar este recorte social, cultural, político e também ideológico que a gente está falando do Brasil e da sociedade brasileira aí como um todo. Então, eu acho que ele é significativo do ponto de vista educacional, político, cultural, educacional e também a gente está discutindo aqui a questão racial. Professora Débora, a reserva de vagas para docentes, ela pode ser entendida, compreendida como uma reparação histórica ou é insuficiente ainda? Não, ele faz parte de um processo de reparação. Eu costumo sempre dizer que quando nós estamos falando de cotas, nós estamos falando de política de ações afirmativas. E a reparação histórica é um desses elementos que compõe. Então, a gente tem a representatividade, a reparação histórica e a efetividade de direitos. E esses concursos todos, né, as cotas, tanto para os estudantes, pretos e pardos, quanto para docentes, ela compõe essa gênese. Então, neste momento que nós estamos falando, né, muitas vezes as pessoas falam cotas é sinônimo de política de ações afirmativas, não necessariamente, porque cotas é uma ação, mas junto a essa ação ela precisa vir com outros condicionantes. Então, o que eu disse, no caso da entrada dos professores e deste concurso, primeiro, é o entendimento desta comunidade da Unicamp, da importância de ter e garantir essa representatividade desses docentes. Segundo, o entendimento de que é um processo de reparação histórica, porque se a gente tem um contingente hoje apenas de 90 docentes num universo de quase 1.900, então nós temos um problema. Né? Isso ao longo desses 60 anos de história, a gente vai completar aqui 60 anos em outubro desse ano, ao longo desses 60 anos, significa que alguma coisa aconteceu para que essas pessoas não estejam aqui. Então, o entendimento e o enfrentamento disso, né, que é o porquê não foi entendido como um não lugar, e porquê a invisibilidade, ou houve até então a invisibilidade, né, de professores pretos e pardos na instituição. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Então, a reparação histórica ela é uma reparação nacional, né, e a gente já tem que voltar lá no processo de abolição da escravatura no país, né, que se liberam, né, libertam-se, entre aspas, né, os escravizados, de que forma? Né? Então, sem garantia de direitos, sem dinheiro, sem terra, sem nada. E é a população, né, nós estamos aí neste processo, desde então, de reconhecimento, né, político, na ausência de condições socioeconômicas, e a gente fala num processo de desigualdade educacional.
né, que vai se estender da educação básica e chega aqui no ensino superior. Então, quando falamos de cotas, nós temos que falar de políticas de ações afirmativas, porque as políticas de ações afirmativas, elas vêm como um todo, não só a cotas, mas também o que vem junto com ela, as condições, a infraestrutura, o reconhecimento da desigualdade racial e o enfrentamento do racismo institucional. Professora, nós estamos falando das universidades públicas, né? Como, dentro delas, essa ausência de diversidade, ela afeta a própria produção de conhecimento? Então, acho que afeta e tem afetado, porque toda a problematização, né, a gente faz ciência a partir de um problema, a partir de uma pergunta. Quando não temos, né, esta representatividade aqui, e aí acho que é importante a gente falar que nem todos os docentes que vão entrar por este concurso, nem todos terão ou devem necessariamente discutir temáticas voltadas para a população negra, porque eu acho que o projeto e a proposta é a gente ter os corpos, claro, é ter a representatividade das pessoas aqui. Mas muitos com vivências as mais distintas possíveis. Então, essa diversidade de vivências, de olhares, faz com que também as perguntas sejam diferentes, sejam distintas. E isso tem um impacto na produção de conhecimento e até mesmo nos referenciais que vão sendo utilizados. Então, quando nós não temos este olhar vinculado ao cotidiano e à realidade brasileira, né, que é, como eu disse, de 55% da população autodeclarada, então nós estamos nos baseando em outros referenciais, que não são os nossos, em sua maioria. Né? Então a gente está replicando ou muitas vezes colocando em prática e referendando modelos do que a gente chama eurocentrado, estadunidense, enfim, de regiões do mundo que tem um predomínio desta produção científica, né, que também já tem datado historicamente que uma boa parte dessa produção também já existia no continente africano, na Ásia, mas que nesse processo todo de apropriação cultural que aconteceu foi sendo apagado e ressignificado. Então, acho que hoje a gente já tem os registros históricos, a gente já tem registros científicos mostrando que essas perguntas que hoje predominam na ciência contemporânea, também muitas delas foram expropriadas de outras regiões do mundo, como o continente africano, asiático e até aqui mesmo nas Américas. Né? Então, eu acho que esta chegada dessas professores e professoras virá certamente com novas perguntas e com novas formas de fazer a ciência. Né? E aí eu acho que é onde a gente tem esse desafio da instituição como um todo criar as condições para que essas pesquisas e essas perguntas sejam disparadoras de aspectos essenciais para a sociedade brasileira que muitas vezes não foram tocadas ou muitas vezes foram exploradas. Então a gente sabe que este é um processo também de mudança de paradigma científico, né? A gente sai de um modelo cartesiano e vamos entrar para um outro, muitas vezes para um modelo muito distinto, que é desse da coletividade, da dialogicidade, que muitas vezes a ciência brasileira ou ocidental ela não está ainda, ou não está preparada, ou não está aberta, ou ela entende ou não classifica isso como ciência. Professora, assim, todo esse debate, essa questão, né, das cotas para docentes, revela tensões diferentes daquelas das cotas estudantis? Como que você vê isso? Eu acho que não revela tensões diferentes. Eu acho que é só o nível que a gente está falando, né? Como é que é a inserção de um docente na universidade. A gente tem as ações de ensino, pesquisa e extensão, o administrativo, enfim, o diálogo entre os pares que é necessário, né? E a consolidação de redes de pesquisa. Então, acho que ela amplia até muito mais, porque às vezes o estudante vivencia essas tensões, vivencia essas microagressões e ele vai ficar quieto, alguns ficam e vão passar 4, 5 anos e vão embora.
Então, muitos estudantes, principalmente da primeira fase lá dos idos de 2019, em conversa falavam: olha, você vai continuar o mestrado, o doutorado, você vai fazer... eu não vou fazer porque eu não quero viver essa dor que eu vivi. Agora, para um professor, a gente se torna responsável por outros estudantes, por outros grupos, e temos que estar permanentemente em diálogo. Então, eu acho que reverbera de uma forma muito maior, porque aqui nós estamos falando de uma pessoa que vai permanecer, que ela vai entrar aqui, ela vai ficar pelo menos 30, 40 anos atuando aqui. E se ela não tiver este acolhimento, se ela não tiver a infraestrutura, se ela não tiver as condições, se ela for sendo silenciada, ela vai adoecer. Então, esse é um tipo de adoecimento, né, que pode, né, ocasionar problemáticas aí na saúde mental, na autoestima e até mesmo no papel político que essa professora tem. Pode vir a ter. Então, eu acho que é um momento também da universidade parar para pensar a esse respeito e também pensar nas ações afirmativas que possam fazer o enfrentamento a essas situações. Então, eu entendo que pelo professora, a questão vai reverberando. Então, neste concurso mesmo, qual foi a opção? Olha, nós vamos unificar áreas temáticas, porque provavelmente nós não vamos ter candidatos e candidatas suficientes para áreas específicas. Então, a gente escolhe ou define disciplinas que são do primeiro ano ou disciplinas que são mais amplas, gerais, e essas que são de áreas específicas a gente não vai abrir porque talvez não venha ninguém. E aí é um desconhecimento nesse sentido. Esse foi um debate também posto naquele conselho universitário, de que nós temos uma representatividade. Segunda-feira mesmo, agora no último dia 15, eu estava num evento, um encontro paulista de pesquisadoras antirracistas, e a fala, né, da coordenação geral da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros e Negras, que é a BPN, é que existem lá hoje mais de 7 mil filiados. Então, é uma das maiores associações do Brasil, em todas as áreas, de humanas, exatas, biológicas, área da saúde. Então, nós vamos ter o congresso nesse mês de julho agora. Só de sessões temáticas tem 96 sessões temáticas que foram organizadas em todas as áreas do conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento e esse mapeamento de que esses professores e professoras existem, estão pelo Brasil, estão atuando. Do levantamento que eu fiz hoje no estado de São Paulo, 70% dos docentes pretos e pardos atuam em instituições privadas com doutorado, né? O que significa que nós temos pessoas nas áreas as mais distintas, né, heterogêneas possíveis. Então, acho que a gente tem que também deslegitimar esse princípio, essa ideia de que assim, estamos abrindo e não vamos ter candidatos. Sim, a gente pode não ter candidatos se não houver divulgação. Então, por exemplo, o trabalho que a do Unicamp tem feito, né, com a professora Silvia Gatti, de também colocar nas suas redes sociais, fazer uma ampla divulgação. Algumas universidades federais têm feito a divulgação desses concursos, alguns sites, redes sociais têm feito a divulgação desses concursos. Então, por exemplo, do Instituto de Economia, tiveram 33 pessoas que se inscreveram. Então, como que nós não temos? Eu não tenho os números da faculdade, não fiz esse levantamento, mas a partir do momento que a informação chega, e aí o chamamento não vai ser apenas publicar no edital, porque muitos professores e professoras nem sabem como funciona, como funciona essa estrutura do concurso. Então é preciso ter uma ampla divulgação pública para que as pessoas saibam e elas possam vir. E que elas também, depois de serem contratadas e, né, vamos torcer para que as 24 sejam bem-sucedidas e, de fato, se efetivem aqui, não fiquem apenas e nem continuem ministrando disciplinas iniciais, de formação, né, mais ampla possível, que possam, sim,
pesquisar, que possam fazer os questionamentos, que possam consolidar grupos de pesquisa, que possam ministrar cursos de extensão e que possam ter inserção nas suas áreas de origem e de formação inicial. Bom, a gente está encerrando aqui então a gravação do episódio. Professor, agradecendo a sua presença e pedir para você deixar aqui a sua mensagem, sua consideração final. Bom, primeiro quero agradecer, a oportunidade da Unicamp, de vocês, de estarmos aqui num bate-papo, num diálogo, e deixar a mensagem, que possamos nos abrir para essa nova universidade, a Universidade da Diversidade, da Inclusão, da Acessibilidade, e referendar essa política de ações afirmativas, não só por esse concurso, mas por tudo que está acontecendo na Unicamp, o que vem acontecendo há quase uma década, de institucionalização dessas ações, dessas políticas, que possamos enfrentar os desafios, os tensionamentos, mas com alternativas e na busca da gente ter uma comunidade da diversidade e uma comunidade que faça jus a essa representatividade da população brasileira. Termina aqui mais um episódio do Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação da nossa convidada, a professora Débora Jeffrey, que é docente e diretora da Faculdade de Educação da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios. Até lá!